Eu quero começar com uma pergunta simples, mas que mexe fundo. Você guarda algum objeto de alguém que já partiu? Algo pequeno, talvez discreto, mas que carrega um peso enorme dentro de você? Pode ser uma aliança, uma corrente, um relógio antigo, uma caixa com coisas que ninguém pode tocar, uma gaveta que ficou intocada, como se o tempo tivesse parado ali. E não há julgamento nenhum nisso. De verdade, quando alguém vai embora, o chão parece sair do lugar. A casa muda de som. O silêncio fica diferente. Então a gente tenta segurar alguma coisa concreta para não desmoronar por dentro. Só que existe uma reflexão muito delicada atribuída aos escritos espirituais ligados a Santa Teresa de Ávila, que muda completamente a forma de olhar para o luto. Às vezes, sem perceber, a gente transforma amor em amarra. Não tem nada a ver com superstição. Não tem a ver com medo. Muito menos com histórias assustadoras ou imaginação exagerada. É algo mais profundo, mais humano e profundamente cristão. O nome disso é apego. O apego pode nascer da saudade mais sincera, pode nascer do amor verdadeiro, mas se não for purificado, ele vira um pedido silencioso que o coração repete sem perceber. Fica aqui, não vai embora. Permanece comigo do jeito que era. Quando se entende o purgatório como um caminho de purificação, como um processo de cura e desapego antes da alma entrar plenamente na presença de Deus, essa reflexão começa a fazer sentido. A alma também caminha, ela também solta, ela também precisa se desprender daquilo que pertenceu ao tempo para se entregar totalmente ao que é eterno. E não porque Deus seja limitado, mas porque o amor precisa amadurecer. Há pessoas que guardam objetos de quem partiu como forma de respeito. E no começo, realmente é isso, uma lembrança carinhosa, um gesto de honra. Só que com o tempo, aquilo pode virar um altar emocional dentro da casa. Um ponto fixo, um lugar onde o passado não se move, um silencioso não vai embora. Por fora parece bonito, por dentro pode ser uma tentativa de manter a pessoa presa ao que ela foi aqui, em vez de ajudá-la a seguir para o que ela é diante de Deus. Eu sei que isso causa resistência, dá um incômodo imediato, talvez até uma irritação, e um pensamento surge quase automático. Então eu preciso jogar tudo fora e fingir que nada aconteceu? Não, não é isso. A questão não é apagar a pessoa, é amar do jeito certo. Quando Santa Teresa toca nesse assunto, não é para assustar ninguém, é para libertar. Libertar quem partiu e libertar quem ficou. Existem lutos que viram quartos fechados dentro da gente, portas que nunca mais se abrem, lugares internos que permanecem congelados. E existem casas que guardam um espaço intocado, como se o tempo estivesse suspenso. Você entra ali e sente algo pesado, não porque haja uma presença estranha, mas porque a saudade não encontrou saída. Ela ficou presa a um objeto, a um cheiro, a uma rotina que não existe mais. O amor cristão não aprisiona, ele entrega. E aqui está um ponto importante. O primeiro tipo de objeto que essa reflexão alcança não é algo místico ou raro, é justamente o mais comum. Aquele objeto pequeno, de uso diário, o que ficava no bolso, no porta-joias, sobre o criado mudo, um adorno íntimo, um metal que tocou a pele, que acompanhou dias comuns, alegrias, dificuldades. Aliança, corrente, medalhinha, brincos, pulseira, relógio, chaveiro. Coisas simples que viraram extensão da identidade de quem partiu. E por que isso é delicado? Porque esses objetos carregam memória sensorial. Eles guardam o toque, o hábito, o peso exato na mão. Quando você segura, não segura só metal. Segura lembrança viva. Eles se tornam pontes emocionais. E uma ponte, quando usada apenas para recordar com gratidão, é saudável. Mas quando usada para manter a sensação de presença, pode virar uma corda puxando para trás. Imagine uma viúva que mantém a aliança do marido no próprio dedo, não como símbolo de memória, mas como se ainda precisasse manter o vínculo material intacto. Ou que coloca a aliança dele sobre a Bíblia e toca ali todos os dias como se aquela peça fosse um canal de conexão direta. Pense em uma mãe que guarda a correntinha do filho
E nos momentos de dor, aperta o metal pedindo sinais, respostas, manifestações. Isso não nasce de maldade. Nasce de amor ferido, de desespero, de saudade que ainda não encontrou repouso, mas pode se transformar num chamado repetido, um chamado que prende o coração de quem ficou e dificulta o desprendimento de quem partiu. É importante entender, não se trata de qualquer objeto, é aquele que era inseparável, aquele que quase nunca era tirado, aquele que você olha e imediatamente pensa que isso é tão a cara dele. Quando o objeto deixa de ser lembrança e passa a ser tentativa de presença, ele deixa de ser memória e vira vínculo. E vínculo, quando não é entregue a Deus, pesa. A proposta não é descartar tudo de maneira fria. Também não é agir impulsivamente no meio da dor. É olhar com sinceridade para o próprio coração e perguntar: eu guardo isso por gratidão ou por medo de soltar? Existe uma diferença sutil, mas profunda. Gratidão lembra e agradece. Medo tenta segurar. A forma mais bonita de ajudar alguém que morreu não é conservar aquilo que era dela, como se ainda precisasse ficar aqui. É oferecer aquilo que é seu agora. Sua oração, sua caridade, seu perdão, sua capacidade de entregar. Isso atravessa o tempo. Isso alcança a eternidade. Isso realmente auxilia a alma no caminho que ela precisa percorrer. Quando você troca o eu, preciso ter algo seu pelo eu vou rezar por você com amor e coragem, algo começa a mudar. O luto começa a respirar. Ele deixa de ser um quarto fechado e se torna um jardim visitado com serenidade. A lembrança continua, o amor continua, mas a posse diminui. E curiosamente, quando a posse diminui, a paz aumenta, porque amar alguém que partiu não é mantê-lo preso ao que foi. É confiar que Deus está conduzindo essa alma para algo maior do que qualquer objeto poderia representar. Talvez o gesto mais profundo de amor seja abrir a mão, não para esquecer, não para apagar, mas para entregar. E quando você entrega, você também se liberta. O coração encontra espaço para agradecer pelo que viveu, sem tentar reviver o que já cumpriu seu tempo. O amor amadurece, e a saudade, que antes pesava, começa a se transformar em oração serena. Então vamos continuar, mas com calma, sem atropelar nada. Esse assunto toca em lembrança, em saudade, em culpa e naquela sensação quase sufocante de que se eu soltar, eu perco de vez. Só que existe uma verdade que demora a descer do entendimento para o coração. Soltar não é perder. Soltar é permitir que a pessoa faça o caminho dela em paz. E permitir que você faça o seu também. Respira. O segundo tipo de objeto é aquele que muita gente guarda em silêncio. Não fica exposto. Não vira decoração. Fica dobrado com cuidado dentro de um saco, numa caixa, no fundo do armário. Às vezes embrulhado como se fosse algo frágil. E de vez em quando, a pessoa abre. Tira devagar. Aproxima do rosto. Sente o cheiro. Fecha os olhos para matar a saudade. Eu estou falando de roupas, mas não qualquer roupa, principalmente aquelas que ficavam coladas no corpo. Pijama, camiseta de dormir, meia, roupa íntima, roupão, toalha pessoal, lenço de uso diário, peças que guardam cheiro, calor, marca do corpo. É íntimo, muito íntimo. E exatamente por isso é tão forte emocionalmente. Agora pensa comigo com honestidade. Se o purgatório é um processo de purificação, então ele também é um processo de desapego do que foi terreno. Não apenas de pecados, mas de identidade, de corpo, de papel social, de rotina. É um caminho onde a alma se desprende daquilo que fazia parte da experiência aqui. Quando a gente conserva essas peças como se fossem o último abraço material, a gente cria uma extensão do corpo dentro da casa. É como se uma parte física continuasse ocupando espaço. Aquilo alimenta a saudade de quem está vivo, mas também mantém o falecido como parte ativa do lar, como se ainda pertencesse àquele ambiente do mesmo jeito de antes. Existe uma história que costuma aparecer com variações, e eu quero te contar de um jeito simples, para você entender o coração da questão. Uma mulher simples perdeu a irmã. A dor foi profunda. Ela guardou o pijama da irmã como se fosse uma relíquia pessoal. Não mostrava para ninguém.
dormia com ele por perto, abraçava, chorava em silêncio. Com o tempo, começou a ter sonhos repetitivos. A irmã aparecia inquieta, como se estivesse procurando algo, como se quisesse seguir, mas houvesse algo puxando para trás. Quando ela procurou orientação espiritual, não ouviu uma ordem fria. Ninguém disse simplesmente, joga fora. A orientação foi diferente. Transforma isso em entrega. Lava a peça com respeito. Agradece pela vida que existiu, reza e doa. Quando ela fez isso, conscientemente, com intenção de amor e não de abandono, algo mudou por dentro. O sonho cessou. A casa ficou mais leve. E ela passou a rezar com mais paz. Eu não estou dizendo que sonho prova alguma coisa. Não é sobre isso. É sobre como o coração reage quando sai do apego e entra na entrega. O apego cria repetição. A entrega cria descanso. Percebe a diferença? Guardar por gratidão é uma coisa. Guardar para manter presença é outra. E agora a gente entra no terceiro tipo de objeto, que é ainda mais socialmente aceito. Todo mundo faz. Ninguém questiona. Fotografia. E aqui mora uma confusão enorme. Ter foto de quem você ama não é errado. Não é pecado. Não é falta de fé. O problema começa quando a foto deixa de ser lembrança e vira altar emocional. Quando existe um ponto específico da casa onde tudo gira ao redor daquela imagem. Uma foto grande em lugar central. Vela acesa com frequência. Flores constantes. Conversas diárias direcionadas à imagem. Pedidos feitos como se aquela pessoa já estivesse oficialmente glorificada. Sem perceber, a oração muda de direção. Em vez de rezar pelo falecido, a pessoa começa a rezar para o falecido. E isso altera completamente a dinâmica espiritual. A tradição cristã ensina que a gente entrega a alma a Deus. Pede misericórdia, pede purificação, pede descanso, pede que os santos e Nossa Senhora intercedam. Mas transformar o falecido em protetor da casa, em guardião pessoal, em referência espiritual principal, é manter a pessoa presa ao papel que ela exercia aqui. Se aquela alma está em processo de purificação, ela precisa de liberdade, não de responsabilidade emocional contínua. Eu sei que dói ouvir isso. Dá vontade de se defender, de justificar, de dizer que é só amor. E é amor, sim. Mas o amor precisa amadurecer. Eu não estou dizendo para você rasgar fotos. Não é isso. A questão é intenção. A foto está num álbum de família? Numa gaveta com outras memórias? Num mural com várias fases da vida? Isso é memória saudável. Agora, se existe um espaço quase sagrado onde toda a sua dor é despejada na imagem, onde você conversa como se a pessoa estivesse presa ali, então talvez seja a hora de fazer um movimento simples e profundo. Desmontar o altar, não apagar a lembrança, transformar, trocar vela por missa, trocar conversa com foto por súplica a Cristo, trocar pedido de sinal por Senhor, acolhe essa alma. É uma mudança pequena por fora, mas gigantesca por dentro. E antes de eu falar dos dois últimos tipos, que são ainda mais delicados, eu quero te pedir algo com muito respeito. Se esse assunto está mexendo com você, não fique apenas ouvindo como quem consome informação. Faz um gesto interno. Pode ser algo simples. Eu vou rezar pelos meus falecidos. Eu preciso aprender a soltar com amor. Não é frase bonita para aparecer. É compromisso íntimo. Porque ninguém aprende a soltar de um dia para o outro. É um processo. Às vezes lento. Às vezes dolorido. Mas cada vez que você escolhe rezar em vez de reter, algo se ajusta. E se você quiser continuar caminhando por aqui, acompanhando reflexões que ajudam a viver fé e luto com maturidade, fica por perto, não por número, não por estatística, mas para ter um espaço seguro, um lugar onde a sua dor não é ignorada, onde a saudade não é ridicularizada, onde o amor é purificado, não negado. Aqui, a ideia nunca é arrancar nada à força, é transformar, para que a sua casa fique mais leve, para que a sua oração fique mais limpa e para que quem você ama possa descansar em Deus sem amarras invisíveis. No fim das contas, soltar é um ato de confiança. Confiança de que Deus cuida melhor do que nós.
Confiança de que a eternidade é maior do que qualquer objeto. Confiança de que o amor verdadeiro não precisa de matéria para continuar existindo. Ele precisa de entrega. E a entrega, quando é sincera, sempre traz paz. Agora a gente entra numa parte que costuma apertar o peito de verdade, porque envolve objetos que, para muita gente, parecem intocáveis. Coisas sagradas demais para serem questionadas. Terço, Bíblia, crucifixo, escapulário, livrinho de oração, medalha abençoada, objetos que a pessoa usava para rezar. E eu quase consigo ouvir o que passa na sua cabeça. Mas isso não é santo. Como algo assim pode ser problema? Então vamos devagar. Aqui é preciso clareza para não gerar culpa desnecessária, nem confusão espiritual. O objeto em si não tem nada de errado. Um terço é bênção. A palavra de Deus é vida. Um crucifixo aponta para Cristo. Um escapulário lembra a consagração. O ponto delicado não está no objeto. Está no uso que você faz dele depois que a pessoa parte. Quando você pega o terço dela, porque assim eu sinto ela perto. Quando você beija o crucifixo dele, como se aquele gesto fosse um canal direto de conexão. Quando você deixa a Bíblia aberta exatamente no último trecho que ele leu, como se aquilo mantivesse a presença dele na casa. Nesse momento, quase sem perceber, o objeto deixa de ser instrumento de fé e vira instrumento de apego. A intenção muda tudo. Existe uma diferença enorme entre aquilo que a Igreja reconhece como relíquia, algo ligado a santos canonizados, com discernimento, processo e tradição, e uma lembrança pessoal, por mais piedosa que a pessoa tenha sido. Quando a gente mistura essas duas coisas, nasce uma espécie de devoção invertida. Em vez de Deus ocupar o centro, a memória do falecido o ocupa, e os objetos sagrados viram fios emocionais para manter esse centro. O resultado costuma ser uma fé inquieta, uma fé cheia de busca por sinais, cheia de interpretações exageradas, cheia de medo de fazer algo errado e afastar aquela presença imaginada. A oração deixa de ser entrega e vira tentativa de controle. E fé não combina com controle. O caminho mais bonito e também mais respeitoso é devolver esses objetos ao verdadeiro sentido deles. Se for algo abençoado e você percebe que está carregado demais de emoção, talvez seja a hora de transformar isso em caridade. Você pode entregar a uma comunidade. Pode doar a alguém que precise. Pode deixar que aquele terço continue gerando oração, mas sem estar preso à sua dor. Isso não é desprezo, é maturidade espiritual. É pegar a saudade e permitir que ela produza bem. Às vezes o gesto de doar é o gesto que mais purifica o coração, porque você deixa de usar o objeto para se sentir conectado à pessoa e passa a permitir que ele conecte outra alma a Deus. Isso é fé adulta. Agora, a parte mais difícil, a que realmente dá nó na garganta. Fragmentos físicos, coisas do corpo, mecha de cabelo guardada dentro de um envelope, um dentinho de infância preservado como se fosse amuleto, unha, cinzas tratadas como objeto sentimental permanente, pedaços de tecido manchados que você não tem coragem de lavar, porque parece que lavar é apagar. Eu sei o quanto isso é íntimo. Eu sei que, para muita gente, aquilo parece ser a última parte concreta da pessoa, mas justamente por ser tão íntimo, pode manter uma ligação que não permite que o luto avance. A identidade corporal daquela pessoa terminou aqui. O cristão acredita na ressurreição dos mortos, sim, mas até lá, existe uma separação real entre corpo e alma que precisa ser respeitada com reverência e serenidade. A morte não é um meio-termo eterno. A morte é passagem. E toda passagem pede entrega. Quando você guarda fragmentos do corpo, como se fossem pedaços vivos da pessoa, pode acabar sustentando, sem perceber, a ideia de que ela ainda está aqui do mesmo jeito. Isso prende. Prende você num luto que não caminha. Prende sua imaginação num presente que já não existe. A fé cristã não manda negar a dor. Ela não pede que você seja forte o tempo todo. Ela não exige frieza. Ela convida você a atravessar a dor com esperança. E esperança, às vezes, é enterrar com dignidade o que precisa ser enterrado. No sentido literal. E no sentido emocional.
Percebe o fio que une tudo isso? Não é sobre objeto proibido, é sobre intenção. É sobre o lugar que aquilo ocupa no seu coração. Se ocupa o lugar de Deus, vira ídolo. Se ocupa o lugar do caminho, vira obstáculo. Se ocupa o lugar da memória saudável, acompanhada de oração e entrega, vira apenas lembrança. E lembrança não é inimiga da fé. O que machuca é quando a lembrança tenta substituir a presença de Deus. Eu quero falar com você de um jeito muito humano agora. Ninguém solta essas coisas de um dia para o outro. Ninguém acorda decidido e resolve tudo em uma tarde. Isso não é corrida, é processo. Você não precisa se violentar emocionalmente. Não precisa fazer nada por impulso depois de ouvir tudo isso. Você precisa se conduzir, com cuidado, com oração, com maturidade. Talvez o primeiro passo seja simplesmente olhar para o objeto e dizer em voz baixa: eu te entrego a Deus. Talvez o segundo seja marcar uma missa pela alma daquela pessoa. Talvez o terceiro seja doar, reorganizar, guardar de outro jeito. A coragem aqui não é jogar tudo fora de uma vez. A coragem é transformar a despedida em ato consciente de amor, porque amar alguém que partiu não é manter pedaços espalhados pela casa. É confiar que Deus cuida melhor do que você jamais conseguiria. E se você está comigo até aqui, deixa eu fazer um pedido sincero. Se esse conteúdo te alcançou de algum modo, fica por perto, não por obrigação, não por número, mas como quem diz para si mesmo: eu quero aprender a viver a fé sem medo e sem apego desordenado. Se você se sentir confortável, escreve alguma coisa, pode ser simples, uma frase, uma memória. O que você guardou? Por que guardou? O que está sentindo agora? Quando você compartilha, algo se organiza dentro de você. E mais do que isso, você ajuda alguém que está lendo em silêncio. Alguém que acha que é o único que guarda uma roupa no fundo do armário. O único que conversa com uma foto. O único que não consegue abrir mão de um terço antigo. Você não está sozinho. E aprender a soltar com amor não é abandonar quem você ama. É confiar essa pessoa inteira nas mãos de Deus. Agora, para encerrar do jeito certo, eu não quero que você saia daqui com um peso nas costas. Não quero que a sensação seja: estou errado. Nem que você pense: preciso me desfazer de tudo imediatamente. Isso só criaria culpa. E fé não é culpa. Fé é direção. Então vamos organizar tudo isso de maneira prática, respeitosa e possível. Sem exagero, sem radicalismo, com maturidade. Primeiro ponto: o centro nunca foi o objeto. O centro é a sua intenção. Se você percebe que determinado item virou âncora emocional, não precisa agir por impulso. Não precisa levantar agora e sair descartando tudo como se estivesse corrigindo um erro grave. Você pode agir com consciência cristã. E quando eu falo em ritual, não estou falando de inventar algo estranho. Estou falando do básico vivido com profundidade: oração, gratidão, entrega e caridade. Você pode pegar aquele objeto nas mãos, agradecer a Deus pela vida da pessoa, rezar por ela e dizer com sinceridade: Senhor, eu devolvo isso a Ti. Tudo o que antes era posse pode virar oferta, e oferta liberta. Segundo ponto: joias e objetos de uso diário. Se você tem aliança, corrente, relógio ou qualquer peça que virou vínculo emocional forte, talvez o primeiro passo não seja doar imediatamente. Pode ser simplesmente parar de usar, guardar por um tempo, não como altar, mas como etapa de desapego. Deixar o corpo descansar da necessidade daquele símbolo. E quando o coração estiver mais firme, você pode decidir o destino com serenidade. Doar com intenção de caridade. Encaminhar dentro da família sem transformar aquilo em objeto de culto. Ou até vender e transformar em ajuda concreta para alguém necessitado. Se o valor afetivo for enorme e você sentir que doar ainda é difícil, faça pelo menos o gesto interior. Senhor, eu entrego. Eu não quero prender. Eu quero libertar. Esse tipo de oração reorganiza o coração. Terceiro ponto: roupas íntimas e peças coladas ao corpo. Aqui, o gesto mais respeitoso costuma ser simples e muito bonito. Lavar uma última vez. Sem desespero, sem drama, com carinho. Enquanto lava, reze, agradeça. Confie aquela alma a Deus. Depois,
Doe para quem precisa. O que antes era cheiro e memória se transforma em cuidado e dignidade para outra pessoa. Percebe como o amor não acaba? Ele apenas muda de forma. Em vez de ficar concentrado na ausência, ele passa a gerar bem concreto. Quarto ponto: fotografias. Você não precisa apagar lembranças, não precisa rasgar álbuns, não precisa fingir que aquela história não existiu. O que você precisa, talvez, é recolocar ordem. Se existe um espaço na casa que virou altar fixo do falecido, com velas constantes, flores frequentes e conversas direcionadas à imagem, talvez seja a hora de desmontar com serenidade. Não como quem rejeita, mas como quem reorganiza. Guarde a foto num álbum. Coloque junto com outras memórias de família. Deixe que seja lembrança, não o centro espiritual da casa. E quando a saudade bater, faça o gesto que realmente ajuda. Não fale com a foto. Fale com Deus por aquela alma, reze, ofereça missa. Faça um ato de caridade em intenção dela. Isso muda o destino espiritual da sua saudade. Quinto ponto: objetos de devoção. Terço, Bíblia, crucifixo, escapulário. O caminho mais seguro costuma ser não tratá-los como relíquia pessoal. Se o vínculo emocional está muito forte, encaminhe para uma igreja, para um grupo de oração, para alguém que vá utilizá-los como instrumento de fé sem essa carga afetiva. Deixe que continuem cumprindo sua função: conduzir pessoas a Deus. Se você quiser manter um crucifixo em casa, tenha o seu. Um novo, simples, sem o peso do foi dele. Você não está trocando Cristo. Cristo é o mesmo. Você está trocando o apego pelo centro correto. E isso é maturidade espiritual. Sexto ponto: fragmentos físicos e cinzas. Esse é o mais sensível. Se você guarda algo assim, não carregue essa decisão sozinho. Procure um sacerdote. Converse com alguém maduro na fé. Não para ser julgado, mas para ser orientado. Aqui entram respeito, dignidade e aquilo que é coerente com a tradição cristã sobre corpo e morte. O corpo merece reverência. A alma merece oração. E você merece acompanhamento. Agora deixa eu te dizer algo que talvez seja a parte mais libertadora de tudo. O falecido não precisa do seu altar. Ele precisa da sua oração. Ele não precisa da camisa guardada no fundo do armário. Ele precisa da sua caridade. Ele não precisa da sua tentativa constante de manter presença. Ele precisa da sua coragem de entregar. Quando você faz isso, você não corta o amor. Você purifica o amor. O luto não termina porque você reorganizou objetos. O luto amadurece quando você aceita que a relação mudou de lugar, mudou de linguagem. Antes era toque, voz, rotina. Agora é saudade com esperança. É memória com fé. É amor com entrega. E isso é profundamente cristão. Você não está abandonando quem partiu. Está confiando essa pessoa nas mãos de Deus. Está dizendo com a vida o que talvez ainda doa pronunciar. Eu confio mais em ti do que na minha necessidade de segurar. E quando essa confiança começa a crescer, algo dentro de você também encontra descanso. Não é esquecimento, é paz.